abençoe você de forma especial. Nós estamos de volta com o nosso estudo de Tiago. Nós estamos aí nessa série de estudo, capítulo por capítulo. Nós já falamos do capítulo 1, módulo 1 e 2. Agora nós damos sequência no capítulo 2, mais um módulo aí para nós aprendermos acerca da palavra de Deus. Isso é muito importante para que nós venhamos ser a cada dia brasilado por esta palavra. É importante que nós estamos vivendo um tempo de um despertamento para que venhamos estar realmente sendo habilitado. Isso é importante, nós tirarmos um pouco do nosso tempo para estudar a palavra de Deus. Então nós vamos começar logo no capítulo de número 2, aqui já é o terceiro módulo, né, desse estudo. Tiago ele fala aqui do favoritismo, um pecado de percepção e ação. Tiago 2:1 a 7, essa primeira parte aqui. Tiago ele começa esse capítulo com uma exortação. A gente vai observar logo no versículo 1, ele está exortando os irmãos. Essa exortação ela é tão poderosa contra o favoritismo. Ele nos lembra que, como crente em Cristo, nós devemos refletir o caráter de Deus, que não mostra, nós não venhamos mostrar nenhum tipo de favoritismo. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 11, você pode conferir, e também Tiago, no capítulo 2, o verso 1, ele declara: não façam, não mostrem favoritismo. Ele está mostrando aqui que nós não devemos fazer nenhum tipo de diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo, ou seja, não existe essa questão de partidarismo, não existe essa questão de favoritismo. Por quê? Porque esse capítulo 2 ele vai tratar justamente sobre isso. Aquelas pessoas mais importantes, elas sentavam nas melhores cadeiras, quanto as pessoas mais frágeis, ou seja, mais pobres, que eram os jornaleiros, como eram chamados naqueles dias, e muitas vezes eles tiravam essas pessoas até dos seus assentos, para aqueles que se achavam, que eles julgavam ser eles mais importantes, eles se assentassem nos lugares. E Tiago ele faz essa recomendação que eles estavam dando honra para essas pessoas que elas mesmo eram as pessoas que os oprimiam. Então Tiago ele está trazendo para os irmãos esse modelo de vida que é pautado no caráter de Cristo. Nós não devemos fazer acepção de pessoas ou nem se dar esse favoritismo a estas pessoas, ou seja, trate todos de igual modo como Cristo trata, como Cristo trataria se tivesse presente pessoalmente naquele ambiente. Então, ele está recomendando os irmãos nesse capítulo 1 ou 2, nesse versículo aqui, já trazendo essa ideia do que nós vamos discutir ao longo desse estudo. Então, a gente observa que nos versículo 3, Tiago ele apresenta uma ilustração prática. Imagine uma reunião onde um homem rico com um anel de ouro e roupas finas recebe um lugar de destaque, enquanto um pobre com roupas sujas e obrigada a ficar em pé. Ele pergunta retoricamente, né? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Isso é uma pergunta que Tiago está fazendo. Só porque chegou alguém na congregação com anel no dedo, roupas finas, tem um irmão que está sentado, roupas simples, você vai tirar aquela pessoa do lugar, botar ele de pé, só para aquele importante se sentar? Gente, isso aqui é um tapa na cara de muita gente nos dias de hoje, porque a gente diz assim, nós temos que dar honra, mas será que aquela pessoa trataria você com a mesma honra que ele quer ser tratado? O que Tiago está despertando as pessoas aqui é que as pessoas que ele estava dando honra eram as mesmas pessoas que estavam oprimindo eles lá fora.
Então tem muita gente que oprime os outros lá fora e quando chega na igreja eles querem todas as honras, quando na verdade, se você chegar num ambiente onde ele frequenta, ele não vai te tratar com a mesma honra, pelo contrário, ele vai te oprimir, ele vai desdenhar de você. Eu não estou dizendo que nós temos que botar as pessoas para fora, mas também não estou dizendo que você tem que tirar um irmão, que às vezes é aquele que está trabalhando e se esforça para fazer o seu melhor na casa de Deus, ele vai ficar de pé para aquele que nunca fez nada ficar sentado. Então, Tiago que está falando isso. Ele está tratando a esse respeito. Ou seja, só porque o outro tem roupas simples, de pouca condição, agora essa pessoa ela vai ficar de pé, enquanto o outro que nunca fez nada vai ficar sentado. Então é algo que deve ser repensado, né? Tiago ele reforça que Deus escolheu os pobres deste mundo para que eles fossem ricos na fé. Então aqueles a quem os líderes da igreja estavam dando os melhores assentos e desprezando os próprios irmãos que eram humildes, Tiago diz assim: olha, vocês estão dando honra para aqueles que oprimem vocês, para aqueles que arrastam vocês aos tribunais. E ao chegarem nas suas sinagogas, ou seja, nas suas igrejas, vocês dão os melhores lugares para eles, estão desprezando os próprios irmãos. Irmão esses, que aqueles a quem vocês estão dando honra, são eles que arrastam vocês para os tribunais. E você vai conferir isso no versículo 6 e no versículo de número 7. Por quê? Porque no versículo de número 5, esse ponto, ao causa da palavra de Jesus, no Sermão do Monte, também em Mateus 5, 3, ele fala assim, ó: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que Tiago está dizendo assim, olha, Deus escolheu os pobres neste mundo para que eles fossem ricos na fé. E esse versículo 6 e 7 de Tiago, ele fala exatamente o que estava acontecendo na igreja e aqueles que eram honrados pelos líderes da igreja, o que é que ele fazia com a própria membresia da igreja? Arrastava para os tribunais, né? Eles eram favorecendo os que os oprimiam e arrastavam aos tribunais. Então, essa atitude, ela não apenas ela condiz o evangelho, mas também ela desonra o nome de Cristo, invocando-o sobre ele. Como discípulos, nós somos chamados a tratar todos com dignidade e respeito, e refletindo o amor parcial de Deus. Observe o que diz Efésios capítulo 6, verso 9. Nos lembra que Deus não faz distinção entre as pessoas. Portanto, o favoritismo, ele não tem lugar na vida cristã. Então, ou seja, o que Tiago está dizendo é que nós temos que tratar as pessoas de igual modo, assim como Cristo trataria, sem favoritismo e sem fazer nenhum tipo de acepção. Esse é mais importante, esse é menos importante, esse é o doutor, esse aqui é um jornaleiro. O jornaleiro era pessoas que trabalhavam, na nossa linguagem aqui, uma diária por dia, e eles chamaram de jornaleiros, pessoas do campo. Na visão de alguns líderes, eles não tinham valor nenhum, eles tinham que ficar de pé, quando na verdade aquele que não dava nada por ele tinha que ficar sentado só porque tinha um anel de formatura no dedo ou uma roupa melhor do que a minha. Então, esse não é mérito de você julgar a importância de uma pessoa, de forma nenhuma. Então, o segundo ponto, ele fala: a lei real ama ao próximo. Está do versículo 8 ao versículo 13. E Tiago ele nos leva ao cerne da obediência cristã, o amor ao próximo. Isso é importante. Ele afirma: se vocês de fato obedecem ou obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras, que diz: a meu e o seu próximo, como assim, quando ele diz assim, que nós devemos
amar, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aqui é o versículo de número 8. Essa lei real, ela reflete o caráter do reino de Deus, destacando-se como o mandamento supremo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22, do 37 ao 38. Então, devemos amar de igual modo, sem fazer nenhum tipo de distinção. Então, o que Tiago está trazendo para nós aqui? Tiago está trazendo para nós, contudo, Tiago ele adverte que se tratem aos outros com os favoritismos, nós estaremos cometendo pecado e violando a lei de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Olha, a partir do momento que vocês tratam pessoas com favoritismo, vocês estão violando a lei de Deus. Vocês estão quebrando esse princípio que o próprio Deus estabelece, né? E outra, está no versículo de número 9. Ele enfatiza que a lei ela é um todo indivisível, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, não adianta você cumprir parte de alguma coisa. Ou você cumpre toda a lei, ou você se torna um transgressor dela. O importante para Deus aqui é que você cumpre toda a lei. E cumprir toda a lei é você não respeitar pontos e vírgulas dessa lei. Está lá no versículo de número 10. Isso nos ensina que não podemos escolher quais mandamentos obedecer. O mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Então, verso 11. Então, isso é muito importante. Observe toda a lei para que você não venha tropeçar em nenhum tio, em nenhuma vírgula, porque se tropeçar em um tio ou em uma vírgula desta lei, você vai ser culpado de toda a lei, porque o propósito de Deus é que toda ela seja cumprida. Então, o Tiago ele conclui uma exortação poderosa. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Verso 12. Essa lei nos liberta da escravidão do pecado, mas exige obediência total. O versículo 13 ele destaca a importância da misericórdia, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha só, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Isso nos lembra que o julgamento final de Deus ele será moldado por sua misericórdia, conforme também visto em Mateus 5:7. Ou seja, se nós agirmos de misericórdia para com os outros, Deus também agirá de misericórdia para conosco. Porque se a base do juízo, do julgamento de Deus é a misericórdia, então da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. É isso que Jesus diz. Então nós temos que ter bastante cuidado ao tratar, ao agir com justiça, agir também com consciência, sabendo que a maneira que nós estamos agindo com as pessoas é a mesma forma que Deus ele vai agir conosco. Olha o ponto 3, fé e obra. Eu estou sendo um pouco bem prático para o vídeo não ficar muito grande, mas que você observe bastante. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo para que você venha entender a explicação. Fé e obras, uma parceria indissolúvel, tá? Do versículo 14 ao 26. Então a gente vai observar que aqui Tiago ele aborda um dos conceitos mais profundos da vida cristã, a relação entre fé e obras. Ele faz uma pergunta retórica. Do que adianta, né? Essa pergunta ele fala assim, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Isso é uma pergunta. E a outra é, acaso a fé, ela pode salvá-lo? E está no verso 14. A resposta implícita é clara. A fé
que não resulta em ação é inútil. Então, a nossa fé, ela tem que ser baseada nas obras. Fé sem obra é morta. Então, por quê? Porque estava começando a haver um ditado entre os irmãos naqueles dias, que eles não se preocupavam em cuidar, em fazer, em reagir. E quando alguém confrontava eles diziam assim: eu tenho fé. Ou seja, eles estavam se baseando simplesmente nesse critério: eu tenho fé. Mas cadê as obras de vocês? Porque quem tem fé tem que fazer alguma coisa, tem que reagir, porque a fé não é morta, essa fé ela é viva. Então, como é que vocês dizem que tem fé e vocês não demonstram isso através das obras de vocês? Então, Tiago traz uma confrontação para aqueles irmãos. E isso traz para nós também esse despertamento. Ei, como é que nós estamos se firmando simplesmente no conceito? Eu tenho fé, se eu não tenho uma atitude para fazer nada? Cadê as minhas obras? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho para apresentar? Eu não tenho nada. Então isso traz um despertar, como se nós estivéssemos levando um choque de realidade para a gente abrir os olhos. Ei, o que é que eu estou fazendo como cristão? E quando eu sou confrontado por causa das minhas inéficias, eu vou justificar: eu não estou fazendo, mas eu tenho fé. E Tiago diz: fé sem obra, ela é morta. Ou seja, é morta. Então, nos versículos 15 a 17, Tiago ele dá um exemplo prático. Se um irmão ou uma irmã está necessitando de roupas e alimentos, e alguém lhe diz: vá em paz, e esqueça-se, e alimenta-se, mas não fornece o que é necessário, do que adianta isso? Isso é Tiago que está falando. Ele conclui assim: também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Verso 17. Esse princípio é corroborado por 1 João 3,17, que afirma: se alguém tem recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vocês estão entendendo? Que Tiago está dizendo: olha, chega alguém na tua casa, está com fome, está faminto, aí você despede aquela pessoa e diz: ei, irmão, vá em paz, Deus vai providenciar, Deus vai te abençoar. Agora eu que estou te perguntando, essa pessoa, ela está precisando do quê? Ela está precisando de alimento, ela está precisando de uma vestimenta. Ou seja, se o necessitado chegou até a tua casa e você tem condição de ajudar, agora você quer demonstrar uma espiritualidade que dá até raiva. Ei, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir a tua necessidade. Deixa de hipocrisia, rapaz. O necessitado chegou até a tua porta. Você é a pessoa que Deus vai usar para ajudar aquela pessoa. Ele não está precisando de oração, ele não está precisando de profecia. Se ele está com fome, ele está precisando de alimento. Se ele está com os vestes ruins, você tem vestes boas, dê veste nova para ele. Você é o instrumento que Deus está usando para ajudar aquela pessoa. Então, se você não tem esse desejo no coração de ajudar as pessoas e ainda vem com uma falsa espiritualidade dizendo: vá em paz que Deus vai te ajudar, misericórdia. Deus tem misericórdia. E esse princípio está lá em 1 João 3,17. O que é que João está dizendo? João está dizendo assim: se alguém tem recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está dizendo assim: você é um hipócrita. Você está dizendo que tem o amor de Deus no coração, chega uma pessoa necessitada, onde você pode demonstrar o amor de Deus para com aquela pessoa, e você não faz. E um dado importante: a pessoa tem condição de fazer e não faz. João está dizendo: pessoas que têm condição financeira para ajudar alguém no campo das finanças, ajudar alguém
com uma cesta básica, ou até mesmo com 1 quilo de alimento, ou até mesmo com um prato de comida. João está assim, ó, se você pode e não ajuda, aí tu quer dizer para os outros que o amor de Deus está em você? Não está não. Tá não, você está se enganando. Porque o amor ao próximo é o segundo maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Isso é tão importante, observe que você só vai cumprir o primeiro mandamento se você cumprir o segundo. Porque quando você cumpre o segundo mandamento, você está dizendo que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo a ti mesmo. Se você não cumprir o segundo mandamento, pode esquecer o primeiro. Pode esquecer o primeiro, porque o que leva a amar o próximo como nós mesmos é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não exerço o segundo, eu estou declarando que eu não amo também o primeiro, que eu não obedeço o primeiro. Então, isso, quando não se cumpre isso, é falácia. Vamos rapidinho aqui no 4. O impacto da fé nas relações humanas. Tiago 2, do 14 ao 26. Tiago não apenas conecta a fé e obras, mas demonstra como essa relação transforma a forma como interagimos com as pessoas. Ele afirma que uma fé viva deve impactar diretamente nossa relação humana. A exemplo que ele dá é no versículo 15 e o versículo 16, até te mencionou, e é claro que o irmão ou a irmã está necessitado e você apenas oferece palavras de encorajamento. Sem ação prática, sua fé é inútil. É isso que está mostrando. Então nós devemos associar a nossa fé e as obras, tem que estar junto, como também demonstrar isso em ações. Alguém está entre vós precisando de alimento ou de veste, supre a necessidade dessa pessoa. Então esta lição ela se aplica diretamente à igreja de hoje. Olha só, muitas vezes é fácil cair no padrão de expressar boas intenções, sem se envolver de fato na vida de quem precisa. Contudo, o apóstolo nos lembra que o amor ao próximo, quando praticamos a evidência, é uma fé genuína, como João escreve em 1 João 3,18. O que é que João diz em João 3,18? Ele diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. Ou seja, filhinhos, o teu amor, ele não pode ser expressado simplesmente em palavras. Mas o amor, ele deve ser expressado em ações. Nós devemos amar as pessoas, não apenas de palavras. Ei, irmão, eu te amo. Uma vez o irmão está precisando de algo e eu posso fazer, mas eu não faço. Que tipo de amor é esse? Que vê a necessidade da pessoa que a gente ama, que a gente declara que ama e não ajuda. É isso que Tiago está confrontando. Além disso, Tiago ele apresenta uma perspectiva desafiadora sobre o papel da igreja para a sociedade. Quando a nossa fé gera ações concretas, ele nos tornemos agentes de transformação. A nossa fé, quando ela se torna essa fé concreta, você também se torna um agente que pode transformar vida de outras pessoas. Que coisa linda! Você, com as suas ações, atitude, você pode transformar vidas de outras pessoas. Nós podemos impactar a comunidade, nós podemos agir de maneira compassiva e proativa. Essa abordagem prática, ela reflete o coração de Deus. Por exemplo, que cuida tanto das necessidades espirituais quanto das físicas de seus filhos. Ou seja, a igreja ela tem a possibilidade de trabalhar nessas duas áreas. Ela trabalha na área espiritual e também trabalha na área social. A igreja de Cristo, ela trabalha nessas duas áreas. As duas áreas de frente, a espiritual e a social.
As pessoas elas precisam de mantimento, as pessoas elas precisam de donativos, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser realmente assistidas, nós estarmos à parte de todos os problemas e necessidades das pessoas. Esse é o papel da igreja. E Tiago está trazendo isso para os irmãos, que eles focassem nisso também, que eles não viessem simplesmente expressar em palavras, mas em ações. As suas atitudes falam mais alto do que palavras, isso é importante. Então essa transformação das relações humanas pela fé ativa, ela vai além das fronteiras, né, da igreja como sal e luz. Os crentes eles devem ser conhecidos por seu serviço e compaixão, seguindo o exemplo de Cristo. Olha que aqui Mateus 5, 13 ao 16 ele diz, Tiago 2 nos desafia a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, evidenciando o amor de Deus em Cristo e também em nossas ações cotidianas. Então isso é importante, a gente entender que a igreja ela não pode estar dentro apenas de quatro paredes. O trabalho da igreja é trabalhar com ação social, e pregar, e fazer missões. Fazer missões é isso, levar tanto donativos para matar a fome física, como também essa fome espiritual. A igreja ela tem essa condição de fazer desenvolver esses dois papéis importantes. E hoje eu trago o apelo para lideranças, enquanto tem muitos enriquecendo, se tornando mais rico, e aonde as pessoas passando fome. E o Senhor conta com a disposição de líderes que sejam líderes abnegados. O quinto, a integridade cristã, um julgamento e na prática. Vai do verso 19 ao 26. Tiago ele confronta a ideia de uma puramente intelectual, né? Essa fé puramente intelectual, ele confronta isso. Ele afirma que até os demônios acreditam em Deus, mas isso não resulta em obediência e transformação. Em Tiago 19, ou seja, 2,19, ele diz, você que crê existe um só Deus? Isso é uma pergunta. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tremem porque eles sabem que o dia da punição deles, da condenação eterna, já está próximo. É por isso que eles tremem, tremem que esse dia vai chegar onde eles vão ser lançados no lago de fogo. É por isso que o demônio crê e tremem, porque sabe que eles vão ser lançados no lago de fogo, e isso é uma realidade que eles não podem fugir dela. Então, o que Tiago está dizendo é que eu não posso sair daí batendo no peito dizendo eu creio em Jesus, eu creio no Senhor, eu sou crente, e eu não faço nada para demonstrar essa minha crença em Cristo. Eu não transformo essas palavras em ações, porque o crente é o que crê, mas o cristão é aquele que faz com que a obra de Cristo seja, dar continuidade a essa obra, evangelizando, ensinando, discipulando, visitando, ajudando, contribuindo. Então tudo isso é uma forma de demonstrar que nós temos uma fé viva, né? Tiago mostra isso, que é uma prova do que nós cremos. Nós cremos não apenas para a salvação, mas nós cremos e ajudamos porque acreditamos na provisão de Deus. O crente, ele crê em Cristo para a salvação, mas ele crê na provisão. É por isso que ele contribui. É por isso que ele está ali contribuindo com alegria, porque ele crê que é Deus quem cuida dele, que Deus que provê, né?
Tiago ele chama seus leitores de insensatos, questionando: que certifica-se de que a fé sem obra é inútil? Olha só, isso é uma pergunta. O verso 20. Ele desafia os crentes a examinar a coerência entre o que professam e o que praticam. Abraão e Raabe são novamente usados como exemplo. Eles não apenas acreditaram, mas demonstraram sua fé através de ações corajosas, mesmo diante de grandes riscos. A integridade cristã exige que a nossa fé ela seja visível em nossas atitudes e decisões. Isso inclui como tratamos os outros e como respondemos às necessidades ao nosso redor. Em 1 Pedro 1,15 e 16, nós somos chamados a viver a maneira santa e refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Olha só, nós somos convidados pelo próprio Deus a fazer uma autoavaliação de nós mesmos, da nossa confissão. Se nós confessamos e aquilo que confessamos não é aquilo que nós praticamos, alguma coisa está errada. Então o que Tiago ele está nos desafiando é exatamente a isso, a seguir esse exemplo de Cristo, sermos corajosos mesmo diante de grandes riscos. Nós devemos estar prontos para obedecer ao Senhor e demonstrar nas nossas ações aquilo que nós mesmos professamos. Se nós professamos algo, nós devemos fazer isso com muita excelência. É isso que Tiago está dizendo. O que pratica, se não está de acordo com o que professa, ou o que professa não está de acordo com o que pratica, nós devemos seguir um exemplo de Abraão. Esse homem e essa mulher, eles professavam e praticavam. Abraão andou com Deus por fé. O escritor aos Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Aquilo que ele professava, ele estava disposto a obedecer também. Finalmente, Tiago conclui com uma analogia poderosa. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Tiago 2,26. Ele nos lembra que a fé verdadeira ela não pode ser separada das obras práticas. Sem ações, nossa fé é como um corpo sem vida, capaz de produzir frutos para o reino. Essa mensagem é uma chamada urgente à autenticidade e à coerência na caminhada cristã, desafiando-nos a viver de maneira que glorifiquem a Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? Então ele está convidando-nos a viver de uma forma que glorifique a Deus, que exalte ao Senhor. Uma fé que é viva, uma fé que não pode ser baseada no que eu acho, mas ela é baseada em ações, é no que eu creio, no que eu acredito. Então o Tiago ele traz para nós essa ideia de como nós devemos viver. Amém, queridos? Que Deus possa assim abençoar você de forma maravilhosa. Eu vou ler aqui para o fechamento aqui, é muito importante, é um convite, né, de uma relação e ações. Olha o que Tiago diz, aqui é um esboço muito importante para você, atente bem para essa leitura. Ele diz assim, Tiago 2, Tiago capítulo 2, né, é um convite para vivermos uma fé que vai além das palavras. Em um mundo onde julgamentos superficiais e favoritismo são comuns, o texto nos desafia a refletir o caráter de Cristo. Não podemos ignorar as necessidades das pessoas ao nosso redor ou tratar alguém melhor por causa de suas aparências ou status social. A verdadeira fé nos chama a agir com misericórdia e compaixão. Tiago nos lembra que Deus escolheu os pobres para serem ricos. Em fé, essa perspectiva é um lembrete poderoso de que
O valor de uma pessoa não está em suas posses, mas em suas posições diante de Deus. Somos chamados a tratar todos com dignidade e sermos instrumentos de justiça e amor. Além disso, a relação entre a fé e a obra é central neste capítulo. Tiago ele nos mostra que a fé sem obra é como um corpo sem espírito. Está morta. Isso nos desafia a examinar nossas ações diárias. Estamos demonstrando nossa fé através do cuidado com os necessitados. Nossas palavras refletem o amor que professamos. Hoje nós vivemos em uma sociedade que valoriza mais o sucesso individual do que o serviço ao próximo. Tiago capítulo 2, eles nos chama a nadar contra essa corrente, mostrando que nossa fé é viva e ativa. Precisamos ser luz em meio à escuridão, permitindo que nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras. Queridos, que Deus te abençoe. Vamos continuar orando, que esse estudo seja bênção para você e que nós venhamos crescer cada vez mais na presença de Deus. Você quer motivo, ou um ou vários motivos para continuar orando? Essa parte 3, motivos de oração em Tiago 2. Primeiro, ore para que Deus revele áreas de sua vida onde você tem mostrado favoritismo, pedindo ajuda para tratá-la com justiça e amor. Esse é o primeiro motivo de oração. Quer ver o segundo motivo de oração? Peça a Deus que fortaleça a sua fé e te capacite a demonstrá-la através de obras que glorifiquem seu nome e sirvam ao próximo. Terceiro e último motivo de oração para você orar baseado no capítulo 2, depois da reflexão que você fez. Clamem para que sua vida seja um reflexo do caráter de Cristo, impactando positivamente sua família, comunidade e sociedade. Então, 3 motivos pelos quais você deve estar orando ao Senhor. Querido, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esse estudo com os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e assim nós estejamos a cada dia sendo enriquecidos pela palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Alencar, estou aqui orando por você para que Deus possa dar graça, para que Deus possa estar cada dia capacitando você a ser uma pessoa melhor e mais habilitada para servir o Senhor com alegria. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.